O Sem Censura está começando agora. Nós vamos conversar com a psicóloga Renata Palombo sobre o site donasdecasaanônimas.com. Vamos conversar com ela, conhecer esse site que dá dicas de organização, culinária, decoração e moda. Aposentadoria para donas de casa de baixa renda. Esse é o assunto com o advogado Roberto Mohamed. O Dr. Mohamed vai explicar as regras para que uma dona de casa possa requerer esse tipo de benefício. Estamos esperando o antropólogo Fábio Mariano Borges. Ele vai explicar para a gente porque cada vez está mais difícil contratar uma empregada doméstica, o que é que mudou no perfil dessa trabalhadora. Minas e Rio de Janeiro não se misturam só na hora da sobremesa, no queijo com goiabada ou goiabada com queijo. Na nossa hora do recreio, nossa música embola cariocas e mineiros. Vamos conversar com os cantores e compositores Toninho Gerais e Nelson Rufino e com a cantora Aline Calisto. Eles estão juntos no projeto criado pelo Toninho, que se chama Conexão Samba. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vou começar conversando com o Dr. Mohamed. As donas de casa, de modo geral, podem se aposentar? Elas sempre puderam, mas tinham que contribuir como qualquer trabalhador autônomo. 20%. Exatamente, sobre o salário mínimo ou sobre o número de salários que elas quisessem. E se submeter às regras de carência, tempo de contribuição. Em 2006 foi criado um outro sistema. Na verdade, o governo pintou como uma sacola de bondades, mas não foi bem assim, para se preocupando com aqueles trabalhadores que ficavam no limbo de contribuição. Faltava pouco tempo para se aposentar, ou eles viviam na informalidade e estavam chegando aos 65 anos de idade e tinham trabalhado com carteira assinada 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então criou uma alíquota especial de 11%, em que o trabalhador podia contribuir sobre esses 11%, sobre um salário mínimo. Ele renunciava à aposentadoria por tempo de contribuição e se aposentava por idade, com um salário mínimo, aos 65 anos. O projeto da Gleisi Hoffmann, que foi do tempo em que ela ainda estava no Senado, ampliava esse mesmo sistema, então ele não é novidade. Cria para a dona de casa um regime diferenciado de contribuição, que é de 5%, reduzindo pela metade o sistema anterior e aumentando o limite para 2 salários mínimos, ao invés de 1. O projeto original da ex-senadora, atual ministra, ele era muito amplo. Eu até concordo que, em termos de orçamento da Previdência, ele criava um problema, porque ele exigia 2 anos só de contribuição. Com 2 anos, a dona de casa, com 58 anos de idade, começava a contribuir, aos 60 se aposentava por idade com 2 salários mínimos. Sim, mas ela só podia começar com 58. Na verdade, eu estou falando isso por causa da carência, seria 2 anos. Com 2 anos de contribuição, ela já poderia se aposentar. Então, ela podia começar antes, mas daria mais tempo. Sim. O Senado mudou. Quando o Senado muda uma regra para um modelo mais antipático à população, certamente foi pressão do governo. Você nunca vê o legislativo tomando uma atitude de mudar um dispositivo legal e impondo mais exigências porque ele quer. Nenhum deputado, nenhum senador gosta de mexer na Previdência tirando direitos. O projeto da senadora foi aprovado, mas com a carência de 15 anos de contribuição. Então, a dona de casa pode optar por esse sistema. Hoje dá R$ 31,00 de contribuição mensal. E ela se aposenta durante 15 anos. Durante 15 mas anos. É mais justo, você não acha? É mais justo se você considerar o sistema claro, retributivo da se Previdência. você considerar o outro trabalhador. Exatamente. Que está pagando muito mais tempo que isso, 35 anos. Mas é bom também atentar uma coisa, Leda. Muitas donas de casa, dessa geração que hoje está com 60 anos, 55, 60 anos, trabalhou na sua juventude e parou de trabalhar quando casou. O número de mulheres nessa situação e ela tem que abandonar é aquele tempo que ela não, ela pode usar para somar nos 15 anos da carência. Então, por exemplo, uma senhora que foi professora na sua juventude ou trabalhou com carteira assinada durante 10 anos. E se ela foi empregada doméstica, também vale? Também vale se foi registrada ou se recolheu o carnê. Ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que contribuir pelo sistema novo apenas o tempo que falta para completar 15 anos. Então, se ela trabalhou, por exemplo, 18 anos de carteira assinada ao longo desses 60 anos ou 55 anos, aí ela diminui dos 15, ela pode...
vai Sim, ela bater. já tem 15. E aí ela pode... Aí que tá. Aí ela tem um outro problema, que é a condição de segurada. Tá, então vamos organizar isso, peraí. Para todo mundo entender, inclusive eu. A Ou carência de tempo de eu. contribuição, Então, você pode pagar esses 5%, que hoje equivale a R$ 31, ela tem que cumprir 15 anos de carteira carência. assinada, de pagamento. É. Né? Mas digamos que se ela tiver 10 contribuição anos... de qualquer espécie. Tá, se ela tiver 10 anos de carteira assinada, ela só precisa Mas, pagar sim, 5. Se ela já tem os 15, mas Se ela já fazem- tem os 15. mas faz 15 anos que ela não Sim. contribui, E aí? ela tem que pagar mais um ano para Mais recuperar um ano. a condição de segurada, porque ela Se perdeu ela a tiver condição de 15 segurada. e tiver, por exemplo, 2 anos sem carteira assinada, ela tem que cumprir um ano. Tem que cumprir um ano. Então, mesmo que ela tenha 15, Tem se que foi há cumprir um muito tempo, há mais de 10 anos, tem um critério isso ou não? Não, perdeu a condição de segurada depois de um ano, sem Tá. contribuir. Então, se ela trabalhou 15 anos, em algum período da vida, mas isso é anterior ao último ano, Ela volta e contribui por ela mais um volta ano. e contribui por um ano. Só que nós estamos falando só no sexo feminino. A lei não faz essa diferenciação. Esse pode novo ser dono sistema de casa? vale para homem também. Ah, eu não sabia. A lei não faz essa distinção, até porque não poderia. Então, na minha opinião, destruiu o sistema anterior. Esse sistema de 2006, de 11%, que tem como limite um salário mínimo, ninguém vai usar. Ele não foi extinto. Ninguém vai usar. Se eu posso pagar 5% sobre 2%, nas mesmas condições, eu não vou mais usar o sistema anterior de 11%. 5% Então, sobre 2 anos. 2 salários. 2 salários? 2 salários mínimos. Então, isso vale para homem também. É bem bom deixar claro. A gente tem... a lei foi chamada de aposentadoria de dona de casa, porque foi voltada para elas, mas a lei não distingue. Então, uma pessoa que trabalha na informalidade há 10 anos, mas que contribuiu ao longo da sua vida por 15, 16 anos, ela contribui por mais um ano com essa alíquota, um homem, e sai por idade aos 65 anos com 2 salários mínimos. E se ela nunca contribuiu, não tem registro nele? Aí ele vai ter que cumprir os 15 anos de carência. Não, vai ter A dona que de cumprir casa tem os que cumprir dois, os todos 15? eles. A lei, como ela foi aprovada e sancionada, são 15 anos. Mas outro dia, uma pessoa me disse que tentou fazer esse registro, sei lá como é que se chama, e que descobriu que tinha que ser beneficiária de um sistema, de uma Bolsa Família, ou Não existe essa exigência. Não tem essa exigência. Pode haver, às vezes, má informação no próprio posto onde ela foi. Isso, infelizmente, ainda acontece. Mas não há obrigatoriedade. Então, na de estar verdade, escrito vale em para regime qualquer homem ou mulher que tenha contribuído com o INSS há muito tempo atrás e tenha parado, ele retoma e cumpre 2 anos. Isso. Né? Ou se a pessoa cumpriu 15 anos de carteira assinada e parou de assinar um ano atrás, ela volta e faz um ano. Faz um ano para recuperar a condição de segurado. E aí pode se aposentar em até 2 salários mínimos. E aí, posso fazer uma pergunta de ignorante? Aí ela tem que pagar 62? Como assim? Porque R$ 31 é sobre um salário mínimo. Sobre um salário mínimo. Ela vai pagar Pagaria o 62 se ela dobro, contribuir R$ 62. até 2. É opcional para o contribuinte. Mas ela se aposenta, digamos, depois de 2 Também anos. nesta com mesma 62%. proporção. R$ 62 mês, né? É. Muita gente já se inscreveu, quer dizer, tem números disso? Não, né? Não tem números e eu noto um desconhecimento no próprio INSS em relação às regras, como elas vão ser estabelecidas. Porque quando a lei é aprovada, depois ela tem que ser meio... Não tem que ser uma coisa... Como é que chama o termo legal? Não, essa já foi sancionada. Na verdade, algumas... Ela já está regulamentada. Já está pronta Já para está ser valendo. usada. O problema é a falta de informação. Um exemplo que, num programa anterior que eu tive aqui, você me fez essa pergunta sobre aquele benefício para os excepcionais, que os pais dos excepcionais podem requerer. Ele é um benefício, na verdade, de assistência social, não de previdência, porque ele não pede contribuição à previdência. Se você olhar a lei, ninguém vai conseguir aquele benefício, porque ele exige uma renda per capita máxima na família de 1/4 do salário mínimo, ou seja, R$ 200. Uma pessoa não vive com R$ 200. Então, você imagina, por exemplo, ele segue mais ou menos o mesmo critério do benefício para o idoso, aquele que tem mais de 70 anos e pode pedir a renda mensal vitalícia por parte do governo se não tiver condição de se sustentar. Se você aplicasse isso ao pé da letra,
você não teria mais pessoas abandonadas na rua. Porque toda pessoa de rua, todo morador de rua, poderia estar recebendo o benefício do LOAS, que sai dos impostos, não sai da Previdência. Quer dizer, você imaginar que qualquer morador de rua teria direito a um salário mínimo se tiver mais de 70 anos de idade. Por que que isso não existe? Por quê? Falta de informação dos agentes públicos, desde os municipais, porque você imagina quantas prefeituras economizariam nas suas secretarias de assistência social se elas montassem um modelo de, ao invés de procurar albergue e montar albergue, tirar os documentos dessa pessoa e habilitá-la a receber esse tipo de benefício do Estado e poder viver com dignidade com as próprias pernas. Deveria ser uma função da Secretaria de Serviço Social. Né? Exatamente. Falta treinamento dos entes municipais, estaduais. Falta esclarecimento por parte do Ministério da Assistência Social. Não se sabe se é porque a utilização correta do benefício acabaria acarretando um buraco nos impostos. Só que eu acho que isso acabaria também diminuindo o próprio Bolsa Família. Se você usa os instrumentos que a nossa legislação, seja assistencial ou previdenciária, tem como corretos, você diminui a carga em outros tipos de programas assistenciais que muitas vezes são mais caros. Né? Quando você pensa que uma bolsa é uma cesta básica que vale R$50, chega nas pessoas por 150, quando o poder público está envolvido, é muito melhor pagar um salário mínimo diretamente para a pessoa e ela compra o que ela bem entende. Isso é dignidade, isso é dar à pessoa condições de escolher o seu próprio caminho. A gente não vê mas isso. não elimina o trabalho do serviço social, porque às vezes a pessoa vai usar esse dinheiro para comprar uma coisa que não é vital, né? Tipo álcool. Mas é um direito dela. E aí o Estado tem que ter você, toda uma estrutura os advogados social. são muito apegados às leis, eu brinco aqui às vezes. Não, é que eu acho que a Mas, dignidade é mais importante. Não, eu acho que daria dignidade, mas, por outro lado, as próprias secretarias de serviço social tinham que atuar de uma maneira muito presente, digamos assim, para evitar esse tipo de abuso. Né? Agora, você vê, no caso dessa questão do deficiente, como eu disse, e se a gente a tiver lei... lá um salário mínimo na mão de um morador de rua que já é alcoólico, né, já tá doente, mas aí você ele usa... certamente ele vai beber esse Mas dinheiro. você pode usar o dinheiro que hoje se gasta com abrigo, com médico para essas pessoas, não para resolve criar o problema, uma estrutura você aumenta social. a cirrose dele. Não é não? É isso que eu estou falando, né? Tem que... Quer dizer, isso aí teria que passar por uma análise, né, de cada pessoa, uma avaliação. Né? Uma rede social. Mas uma rede social que as secretarias de desenvolvimento social, de assistência social, etc., eu não sei mais que nome que tem, assim, formalmente, mas esse tipo de secretaria, voltada para esse tipo de teria obrigação de fazer. Teria que fazer essa triagem. Não é? O nosso Fábio Mariano chegou? Então venha, Fábio. O Fábio é antropólogo, a gente está esperando ele para falar aqui da dona de casa e do desaparecimento da empregada doméstica. Na verdade, dona de casa é assunto do Mohamed e a dona de casa é assunto da Renata, é isso? Isso. Ô, Renata, você fez um site, como é? Então, na verdade, esse site foi idealizado pela Daniela, né? É uma brasileira que vive na Itália. E aí ela chamou algumas pessoas para estar contribuindo com o trabalho dela e eu fui uma dessas pessoas. Então, a gente tem esse site aí em parceria com outras donas de casa. E como é que funciona o site? Então, o site, ele é voltado para a vida da dona de casa. Então, tem dicas de decoração, de organização de armário, de banheiro, tem dicas ecológicas. Esse é o site impresso? Esse daqui. Então, posso ver? Tudo bem, Fábio? Tudo bom? Já vou falar contigo. Então, esse Donas de Casa Anônimas. Isso, Donas de Casa Anônimas. Limpando a casa por zonas. Zonas é assim, banheiro, cozinha? Isso. É isso? Ah. Que, aliás, às vezes fica uma zona mesmo, né, cara? Não é independente da área. Aí um dos métodos para limpar a casa que descobri há pouco tempo é o famoso sistema Fly Lady, um sistema americano. Você tem alguma ideia de como é esse sistema? Então, não foi eu que escrevi esse post, eu não tenho ideia, não. Então, qual post que você escreveu, por exemplo? Então, a gente tem bastante, alguns posts que dá bastante popularidade, são os posts que falam sobre dicas de como usar métodos ecológicos para limpar a casa. Então, tem algumas dicas de como lavar roupa com vinagre,
alimentação saudável. Mas lavar roupa com vinagre pra quê? Então, você substitui o vinagre, o amaciante pelo vinagre. E Nossa, e fica com aquele cheiro? não fica com cheiro de salada. Fica com o cheiro do sabão em pó. Mesmo se a blusa for verde? Mesmo que o quê? Se a blusa for verde? Qualquer cor. Toninho. Aí cada uma contribui com uma coisa. Organizei 3 armários na minha casa. Dicas para organizar a casa. Utensílio simples e bonito para pia do banheiro. Ah, tem também, vende coisas? Não. Não, Só sugere, né? só sugere. Esse utensílio é aquele que se gruda no tanque, né? Assim. Qual que é esse? Ih, você também não fez esse post. Não, mas é que eu não sei qual que você está dizendo. É um que se atraca com o pé do tanque. Ah, sim, aham. Um aramado que se agarra com o pé do tanque, onde você guarda essa coisa chatíssima que é produto de usar na limpeza, que abre, né, e fica lá. Criança, é bom que o tanque é baixinho, né, para casa que tem criança não serve. Mas enfim, tem dicas de toda sorte, né? E o site, ele, Tem na verdade, ele receitas. começou bem despretensioso e começou a ter uma adesão muito grande. E aí a gente viu que as pessoas tinham muito interesse de falar sobre isso, de compartilhar a experiência de dona de casa, que na verdade é uma experiência invisível, assim, que as pessoas fazem tanto, né? A dona de casa faz tanto e é tão pouco reconhecida. Então o site ele veio na intenção de dar voz para as donas de casa mesmo. E lá a gente tem E tem muitos acessos. temos mais de assim, uma média de 1.000 acessos por dia e bastante participações. E tem todos os tipos de donas de casa. Tem aquelas que são donas de casa por opção, aquelas que trabalham fora e também são donas de casa, tem aquelas que, pelas circunstâncias da vida, ficaram donas de casa. Então, a gente tem todos os tipos de donas de casa participando com a gente. E além essa moça, ela mora onde? ela mesmo? mora na Itália. E só seu e dela ou tem outras? Se tem outras pessoas que participam Outras donas do site. desse site? A gente não está falando dele. Então, nós somos em 5. E as outras moram onde? Uma mora em Portugal, Hungria, Japão, Itália e eu no Brasil. E esse é um vocês diferencial se do encontraram site. como? Pela internet. Na Você já verdade, as conhece e elas conhecem? pessoalmente não. Nenhuma das 5 se conhece? Então, acho que a pessoalmente? Daniela e a Carol se conhecem pessoalmente, as outras não. A Daniela e a Carol moram onde? A Dani mora na Itália e a Carol na Hungria. Eu acho que esse é um diferencial muito legal do site também, que difere dos outros sites do mesmo segmento, que é essa multiplicidade cultural. Então, elas trazem muitas ideias, muitas coisas de como é ser dona de casa no país delas. E enriquece bastante o Sim, mas conteúdo. a ideia delas era fazer um site que atingisse as pessoas da Hungria, da Itália, de Portugal e do Brasil? Não, a ideia é que atingisse as pessoas do Brasil. Então são todas brasileiras? São todas brasileiras. Os homens estão excluídos? Olha, a gente não tem participação de homens lá. Porque tem homem que é dono de casa. É verdade. Que cuida da casa, tem, a mulher sabe. Eu conheço um rapaz que ele cuida da filha, né, arruma a casa, faz comida e a mulher trabalha. Vamos dar o endereço do site para eles. É verdade. www.donasdecasaanônimas.com. É um momento difícil esse, né, do trabalho doméstico no Brasil, né? Exatamente. Está mudando bastante, né? E agora, para encontrarmos domésticas, talvez só mesmo pela rede, só mesmo pelo Mas site. o que eu acho complicado é que quando você fala, por exemplo, você pensa nos Estados Unidos, eu não viajo muito, não sou uma conhecedora de outros países e tal, como é que funciona, né? Os que eu conheço também não vi como é que funcionavam em termos de casa, né? Mas assim, nos Estados Unidos, você compra uma comida indo para casa, né? Você passa numa delicatessen, é uma comida razoável, tem uma embalagem própria, que você chega em casa, come e descarta. Você tem uma máquina de lavar que também seca, não é? Você tem umas facilidades muito... Quer dizer, você vai falar, aqui no Brasil tem a comida a quilo, a comida a peso. Claro que tem, funciona na hora do almoço. E você vai dizer, funciona na hora do jantar. Funciona um restaurante, né? Num bairro. Entende o que eu quero dizer? Quer dizer, aqui é muito difícil. A lavanderia é muito cara.
Lá nos Estados Unidos, você leva a sua roupa numa sacola, bota lá na máquina, fica lá lendo um livrinho, bota umas moedas e sai com a sua roupa limpa. E é viável para todo mundo. Então, perfeito. Aqui é muito difícil. Então, se você trabalha fora, sobretudo, é muito complicado organizar uma casa sem o trabalho da empregada doméstica. Então, mas isso, sobretudo, é cultural. Então, veja só, você falou de alguns serviços, alguns produtos, inclusive preços, ou seja, em outros países um preço menor para conveniência do que aqui, mas isso porque atende culturalmente a uma outra necessidade. Aí é muito curioso, porque os Estados Unidos, como outros países, de fato, não tiveram uma cultura de ter uma pessoa para a qual a gente paga para fazer um serviço para nós. Então, por exemplo, os norte-americanos, quando a gente comenta com eles, né, de que nós temos uma doméstica, eles estranham, tem uma determinada classe, principalmente a classe média, né, e a classe média alta lá, estranha muito. Claro. E pergunta, mas uma doméstica é para fazer o quê? Mas para limpar, para fazer a cama? Mas que estranho. Os brasileiros não podem eles mesmos fazerem a cama deles, né? Então, isso primeiro começa culturalmente, né, no famoso Casa Grande Senzala. Então, um país, né, com uma escolaridade baixa, com pouco incentivo à educação, com pouca empregabilidade. E daí o que resta? Resta nós, né, empregarmos em determinados estratos da sociedade em subfunções. Então, a empregada doméstica, até então, ela foi vista, né, como uma subfunção e também como uma única alternativa para aquelas mulheres não escolarizadas, para as mulheres abandonadas. Então, é muito curioso que até recentemente essas profissionais se auto-intitulam e se apresentam devidamente como sou uma empregada doméstica, tenho essa profissão, porque até então era o quê? Trabalho em família, trabalho em casa de família, que era uma outra conotação, que era como existe uma família que abriu as portas dela para mim e que agora me ajuda. Mas quando eu estou falando em empregada doméstica, eu não estou falando de escravidão, não. Eu estou falando Sim, de exatamente. empregada doméstica. Exatamente. Entendeu? Que, uma empregada, perfeito. sim. Né? Perfeito. Como eu sou empregada daqui da TV, não é? Sim. Ela é empregada doméstica. O que eu estou pensando é numa empregada que tem horário para trabalhar, de entrada e de saída, funções determinadas, salário e carteira assinada. Eu não Exatamente. estou discutindo. E esse salário, desde há muito que o salário da empregada doméstica, pelo menos nas grandes cidades, deixou de ser mínimo. Né? Ele é 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Ele varia em função do mínimo, mas não no mínimo em si. Então, eu não estou falando de escravidão de jeito nenhum. Perfeito. Entendeu? Eu estou falando de uma pessoa que faz um trabalho que você não tem tempo para fazer. Né? Exatamente. Eu vi um dia desse, acho que no ano passado, no Fantástico, uma ideia que me interessou muito. Que era, não deu certo, parece que elas brigaram. Pelo menos brigaram várias vezes durante o decorrer do... 3 irmãs que montaram uma empresa. Eu achei aquilo genial. Genial. Porque eram 3 irmãs que montaram uma empresa, elas chegavam na sua casa às 3, e rápido, como nos Estados Unidos você contrata uma empregada, ela vai na sua casa, sei lá, de meio-dia às 3, entendeu? Porque ela vai de 8 ao meio-dia na casa de alguém, de 3 às 5 na casa de outro, né? Mas isso em São tudo Paulo está se multiplicando isso. Eu acho genial isso. Tem uma coisa porque que as pessoas chegam 3 e fazem rapidamente aquele serviço e vão embora. E isso que é um serviço, é um trabalho. Isso só vai crescer, porque o que significa isso? Né? Nesse panorama que eu tracei, né? As empregadas domésticas tiveram uma série de conquistas de leis para se tornarem exatamente essa profissional CLT, trabalhadora, devidamente reconhecida. Com esse reconhecimento e também com a mudança da sociedade que a gente está tendo, maior escolaridade delas e a maior profissionalização delas, o que acontece cada vez mais, principalmente nas grandes cidades, é, na verdade, de fato, a configuração de uma prestação de serviço. Então, de nós termos, né, antigas domésticas, empregadas domésticas, né, profissionais, que elaboram empresas, ou então empresas que incorporam várias domésticas e prestam esses serviços totalmente especializados conforme a demanda. Tem funcionado, Roberto, em São Paulo? Tem. Tem uma coisa gozada Aqui que o no Fábio... Rio eu não conheço nenhuma. Assim. São empresas que vão e fazem a limpeza específica. Exato. Isso Deve ser está genial contaminando isso, né? o mercado.
Porque hoje você não consegue. Uma Tem pega uma coisa o banheiro, que outra você... cozinha, rapidamente, né? Uma Parece coisa que fada você isso. falou Adorei do essa americano nossa- de passar, pegar a comida e É, levar para porque casa. aqui você não tem, no Rio você não tem, assim. Mas tem, se você olhar no supermercado hoje, as empresas tem. estão lançando produtos para Sobretudo isso. as paulistas. Porque elas correm As atrás empresas do paulistas. mercado, elas correm atrás da mudança cultural. Mas tem uma coisa que você falou, Mas Fábio, o que eu estou querendo, o que eu estou reclamando, na verdade, é que, por exemplo, você vai numa rede grande de supermercado, cuja origem é paulista, eu não vou entrar aqui em detalhes só para não fazer comercial, né, dos outros, já que a gente não tem o comercial na empresa como uma meta. Você vai lá, tem lá uma porção de arroz branco, uma porção de frango, ou meia porção de frango, e farofa. Mas você não encontra, assim, legumes cozidos, entendeu? Igual nos Estados Mas Unidos. você que tem chega e tem embalados. todos aqueles... Tá Mas tudo você tem pronto, você faz embalados. seu potinho, né? Aquele potinho transparente, e leva para sua casa. Todo mundo, Mas no final hoje do você dia, tem na Nova York, tem uma sacolinha. industrializados. Ah, sim, industrializados. Mas se você tem o fresco, você come muito Sim, menos mas sal, até são por de exemplo. qualidade. Então, eu estou pensando nisso. Da qualidade de vida não tem. É claro que você tem opções de você comprar comidas congeladas light. Evidente que você tem isso. Mas é por isso que Mas todas você... você tem que fazer alguma coisa. Mas é por isso que você falou da lavanderia e da comida. É difícil você encontrar uma empregada que cozinhe, mas ela não tem problema em lavar roupa. No Brasil, o mercado reage, a produção reage de acordo com o mercado consumidor, porque no Brasil se constrói apartamento ainda com a instalação para máquina de lavar. Nos Estados Unidos, você faz apartamentos pequenos que não tem lugar para máquina de lavar. Exatamente. O conceito é diferente social. Agora, esse negócio de empregada, Fábio, tem uma coisa que você falou da escravidão, Casa Grande Senzala, que a gente tem mania de falar aqui. Eles também tiveram escravidão. Sim. E outra, americano adora contratar imigrante ilegal como empregado, porque ele contrata sem registro, Mas se deve ter um reclamar monte. é deportado, Isso. igual ao brasileiro. Não tem esse negócio de... Não é só eu não americano, vejo não. essa coisa Não, de Eu estou estranheza. lendo várias coisas sobre tráfico de pessoas e tenho encontrado histórias chocantes em vários países do mundo. Tem uma Assim, indústria nos de Estados levar Unidos empregada de levar brasileira, gente pra lá. inclusive. Brasileiras, muitas. E Infelizmente, a traficar exploração mesmo. humana não é um privilégio de algumas etnias, de algumas nações, né? Então, a gente vai encontrar nos mais diversos países, Então, mais a gente diversos... não Sim, está na mas se frente não dos paga- outros? Oi? A gente não está na frente dos outros no sentido de direitos e respeito ao trabalho da empregada doméstica? Então, agora Tem vamos... essas leis no resto do mundo? Ah, para empregada tem doméstica? lei sim, Ou nem só existe que- o trabalho doméstico? Então, primeiro que a gente tem que entender, né? Em outros países, não existe essa configuração do trabalho doméstico. Até por isso que eu citei, né, Casa Grande Senzala, não necessariamente pela escravidão, mas pensar que nós somos uma sociedade muito hierarquizada e que viveu e que ainda vive um problema de escolaridade e que vai chocar na empregabilidade, né? Menos ou menor escolaridade, menor empregabilidade. Então, o que acontece? Nos outros países, o serviço de empregada doméstica, ele é um serviço estranho, né? Ele não é um serviço com uma profissão de fato, com leis, com registros, há adaptações. Então, Mas pra aqui cá- é. Né, exatamente. Então, nisso, nós estamos à frente, porque bom, nós então. oficializamos, nós registramos, nós formalizamos. A formalização do trabalho doméstico, nossa, é um grande salto, porque deixa daquela pessoalidade do trabalho na casa de uma família. Não, você está tem um falando daquelas emprego, famílias tem que um meio trabalho. que fingiam que criavam Pois é, pessoas, exatamente. né? Ela é cômoda família, mas não come na Exatamente. mesa, etc. Eu sei. Mas eu falo a profissão mesmo. Você acha que a Exatamente. profissão está acabando por quê? Agora, a profissão, na verdade, eu não diria que Porque ela está todas acabando. foram viraram operadoras de telemarketing? Por aí, ela está se reconfigurando. O que está acontecendo? Hoje, as meninas mais novas, né, as mulheres mais jovens, em geral das classes populares, que antes procuravam trabalho de doméstica, elas têm uma maior escolaridade, com o aquecimento da economia, agora no Brasil, também tem maiores oportunidades de trabalho, como, por exemplo, o telemarketing, como você falou, né? O telemarketing, de fato, tem absorvido, né, grande parte, principalmente da mão de obra feminina, porque são melhor escolarizadas, estudam mais, se preparam mais, e elas já começam, então, a ter uma expectativa de carreira, o que a empresa vai oferecer.
E a tadinhas, empresa desde oferece cedo elas alguma aprendem a coisa? não resolver o problema de ninguém. Pois é, eu não vou falar nada que eu acho sobre isso para não entrar em conflito, mas e essas empresas têm uma política de progressão dentro da empresa? Vamos falar bem Operadoras claro? de telemarketing? Ilusória sim, né? Porque Ilusória. outro dia eu né? fui numa loja. Ilusória sim. Sabe essas lojas que vendem tudo, assim, de fita de DVD até geladeira, e eu não quero também falar marcas. Ele estava no caixa, a moça me disse, ai, que tristeza, hoje recebi meu contra-cheque, aí começou a contar a história dela. E ela trabalhava de babá no mês anterior. E ganhava 3 vezes mais do que aquele caixa. Eu falei, mas por que você saiu? Você foi mandada embora? Porque eu não sairia jamais de um emprego que me pagasse aquilo que ela ganhava para aquele emprego que ela foi, ganhando tão pouco. Aí ela me disse, não, mas agora eu não sou mais empregada doméstica. Isso. Tem uma questão de status aí. Sim, Eu não então trabalho tá, mais mas numa ela vai casa de ganhar um família. terço. Pois é. É bacana, sei Pois lá, é. eu sairia. Então, tem Mas aí é uma questão de olhar também. né? Exatamente, perfeito. Uma questão de olhar é uma questão do que significa. O que significa na nossa sociedade ser uma doméstica, né? E o que significa Tá, mas se a trabalhar gente numa distinguir empresa. a categoria empregada doméstica, a gente fica muito melhor mesmo, você acha? Como pessoa, como sociedade. É isso? Não, não diria É assim isso. tão simples? Não, nada Zerei tão simples. aqui, Nossa, fiquei ótimo não, aqui. Não, com certeza não. Se essa fosse a nossa solução, né? Seria vamos extinguir fácil. uma determinada função que seremos. É, porque uma se você pega sociedade uma melhor. Não. pessoa, uma boa cozinheira, você falou que ninguém sabe cozinhar, não sabe mesmo. Numa entrevista de emprego, você pergunta, é fácil descobrir? Eu dizia, fácil não, eu sofri para burro, mas eu descobri um jeito de entender se a pessoa cozinha ou não. Mas você faz o que exatamente? Assim, lasanha, carne assada e uma farofa. Já sei que não sabe cozinhar. Entendeu? Então é mole. Quando elas entrevistam o patrão, tem que cozinhar? Não, Hoje já está é. sem, hoje é sem. Não, se eu te contar o que eu ouço é uma maravilha, que eu já ouvi na minha vida. Aí, bom, ela não sabe cozinhar, mas eu conheço gente que sabe cozinhar e ganha maravilhosamente bem para o mercado, entendeu? Porque é boa no que faz. Porque faz toda a diferença em qualquer profissão, não é? Na Exatamente. antropologia, na advocacia. Claro. Agora, o que em eu qualquer acho lugar. que a gente está indo para um Na estágio... música, vendeu uma música, fez uma música boa, estourou, vai ganhar mais do que quem não fez a música boa. Então, Não é agora, não? Com Na certeza. loja. É lógico. Vai a execução pública, né? Execução pública, fonomecânica da obra, vai ganhar mais do que quem ficou lá no meio do disco escondido, né? Agora, claro. quem ganha mais? O Quem ama? empreiteiro que Quem ama a você- profissão? Quem gosta? Então, eu acho que agora a gente está indo para um estágio interessante, que não é que a gente E vai só se vão tor- ficar as que gostam do trabalho. Principalmente. E as competentes. Vão ficar as Que vão ser competentes, disputadas aquelas que na vão se MUC. Já estão sendo profissionalizar. disputadas, né? Né? E aquelas que uns dias gostam, que têm atrás, orgulho. uma amiga minha que assim, eu tinha indicado para ela uma pessoa muito boa, aí quando ela, 2 dias depois, a pessoa já tinha sido contratada assim, não para. Eu acho que realmente a oferta está ficando escassa Exatamente. e a demanda continua, porque Sim. as pessoas precisam ainda, né? Exatamente. Então, eu acho que a tendência mesmo é ter uma supervalorização aí, esses salários vão E subir. eu acho que Eu elas acredito também nisso. estão se colocando melhor. Sim. Porque outro Sim. dia uma amiga minha, magérrima, que só come salada, perdeu a cozinheira. Eu perguntei, mas por que você tratava ela tão bem, ela era tão legal? E ela falou, claro, mas sabe por que ela saiu? Você não vai acreditar. Porque ela falou comigo que estava desaprendendo a cozinhar aqui em casa. Nossa. Isso andou. Porque ela falou, se eu for fazer saladinha de alface todo dia, eu vou desaprender o que Mas eu sei. olha aí, a E paixão botou pela o pé na profissão. Eu gosto estrada, de entendeu? cozinhar, não estou cozinhando na É, tua casa, preciso botou de o um pé na outro estrada emprego para cozinhar. tranquilamente. Perfeito. entendeu? Na boa. Assim, não brigou nem nada. Exatamente. Hoje Está tão também. difícil hoje em dia arrumar uma empregada assim para fazer o trabalho de casa que quando a gente consegue uma boa, né? A gente trata ela como se fosse uma visita, né? Olha, a minha tem 7 anos comigo. Fala baixinho. Tem férias todo ano, Claro, vai visitar a família todo ano. Já fez uns 3, 4 cursos de cabeleireira, Medo de fez curso perder, de computação e não sai de jeito nenhum. É Mas verdade. depende muito, né? Os homens também são patrões a quem elas são mais fiéis. Eu acho que isso pesa também. Você Pesa. nota que empregadas que ficam muito tempo, normalmente são em casa de homens. Eu conheço várias, assim, que estão há muitos anos e que, sabe, doutor fulano é um rei.
Entendeu? Eu Mas é acho uma que outra rola forma isso, de porque não rola administrar. competição também, né? Exatamente, porque daí quando a gente tem uma Você ia falar, a gente uma não empregada deixou. doméstica e uma dona de casa, são duas ali falando, não, tem que fazer assim, tem que fazer Não, de outro tudo jeito, fora. quem entende melhor aqui sou eu, não, quem entende sou eu, quem cozinha aqui sou eu. Graças a Deus. Uau, né? Aí ficam as duas brigando, quem vai fazer o serviço? Meu Deus, né? Aí não dá Então, o que eu certo. tenho Diga. percebido na minha experiência é que elas têm preferido ser diaristas do que empregadas domésticas, porque diaristas elas têm ganhado mais, É. dependendo de quanto que a pessoa está disposta a pagar. Um salário mínimo, por exemplo, elas acabam ganhando bem mais como diaristas. Olha, isso Mas é também verdade. trabalha muito mais, Muito né? mais, Trabalha muito muito mais. mais. Porque Rala todos os aberta, dias elas né? têm que fazer a Porque faxina todo dia toda, elas né? fazem faxina completa. Numa Não casa, tem os você um dia direitos lava a que roupa, tem. um dia você passa, um dia você limpa a cozinha, um dia você limpa os quartos. Não é? É uma coisa Trabalham, mais... mas ganham E a o maioria dobro mesmo, quase, Exatamente, né? mas a né? gente tem que olhar aí dois aspectos. Agora, que né? ganha mais como diarista... Ganha. Mas a maioria tem delas não menos recolhe direito. previdência, nada. A maioria delas não se preocupa com Não isso. se preocupam Ainda com não. isso. Mas, Só quando tem dor na coluna, aí que pira. mas olha, na história de diarista tem dois aspectos interessantes. diarista sofre né? com a coluna, A né? configuração hoje Mas é dos pesado, nossos né? apartamentos, de casas, também muitas vezes não pede uma empregada doméstica todos os dias. Porque os ambientes são cada vez menores, a cozinha menor, né? A lavanderia também menor, os quartos tudo menor. E muitas vezes os condomínios hoje, principalmente prédios, etc., tem uma série de serviços. Então isso está pedindo menos a presença de uma empregada doméstica na semana. Então a empregada doméstica, ela resolve esse problema, né? Isso é uma profissionalização. Ela oferecendo o serviço dela como diarista, ela também tem aí diversos empregadores, muitas vezes 3 ou 4 empregadores numa semana. Então, se um não deu certo, ela vai ficar com o outro. É um sistema onde ela vai escolhendo também, não somente financeiro, mas ela acaba selecionando para quem ela quer trabalhar. Como eu brinco, é também uma aventura, né? Hoje você está numa casa, amanhã você está em outra casa, no outro dia você está numa Será casa que que é isso mais deve ser divertida. Mas divertido? todo segmento de trabalho, né? Então, mais divertido, né? Todo mercado tem isso também. Mas eu acho que é o grande problema que, enquanto autônomo, porque aí ela tem que se enquadrar nesse segmento, ela tem que contribuir, porque senão passa um tempo que a maioria não faz isso. Eu conheço Exato. várias Bem assim. lembrado. Né? Bem lembrado. Não fazem isso Não e passa um fazem. certo tempo. Só lembra Como é que quando dói a aposenta? coluna. coluna. Não Tô diria nem a falando. maioria, aposenta. diria quase todas. Só lembra quando adoece. Exatamente. Porque aí não contribuiu, porque aí não sei o quê. Tem uma coisa que eu acho uma complicação, nem sei se você entende disso, mas você com advogado, eu vou partir de você. Que é assim, quem assina a carteira da diarista? Não existe carteira na diarista, ela é autônoma. Tá. A Aline acabou de falar justamente de um ponto que envolve a Mas classe ela dela. jamais Mas que envolve vai a classe dela. pegar aquele Quantas carnê e contribuir cantoras todo mês. você Ela não tem conhece? essa cultura. Não tem. Quantos artistas você conhece que se preocupam em recolher INSS pelo teto ou por sobre o que ganha para garantir a velhice? Se isso fosse regra, você não teria o retiro dos artistas É verdade, com pessoas lá que você viu que já fizeram sucesso, que tiveram condições de garantir o seu futuro e não o fizeram. Não fizeram. São Isso é real toda também. vez que você passa a colocar a Não situação é de só empregada autônomo para alguém, doméstica, não. aí é uma Tem questão de muita gente- cultura mesmo, Mas o de governo- grau de conhecimento. O governo criou Conscientizar- recentemente, desculpa. Conscientizar que tem que se preocupar com o Mas futuro. é ela o que grande tem que desafio do preencher autônomo. aquele carnê. E como é que você, patrão de uma diarista, contribui com aquele carnê? Mas de uma diarista não tem obrigação de fazer nada disso. Ela é que contribui, ela é autônoma. É dela. Ela parte recebe de dela. 5, 6 pessoas. Ela é como uma prestadora. Ela é uma prestadora de serviço. Essa de 1 a 2 dias. 3 dias por por semana semana. não pode mais. Não, 3 dias por semana não. já é... Já é uma Aí já é uma questão de Aí reclamação também é trabalhista. jurisprudência, aí Não, é aí é uma complicado. questão se ela for para a É que Justiça tem do Trabalho. juiz que reconhece, tem juiz que não reconhece. 3 dias por semana... A Justiça você- do Trabalho ela é em si um samba do crioulo doido, né? Porque você tem um dia por semana, tem juiz reconhecendo o vínculo. E tem juiz que não reconhece de 3, 4. Se você não tiver todos os requisitos, subordinação, horário, você não está caracterizando o vínculo empregatício. Mas focar na questão da diarista. É responsabilidade dela o recolhimento do INSS, é responsabilidade dela juntar o dinheiro, digamos que ela receba por dia. Se ela vai juntar o dinheiro para pagar o aluguel no final do mês ou não, é problema dela. Mas essa relação de trabalho ainda é muito tumultuada. Porque se você quiser pagar uma diarista por dia, dificilmente ela aceita. Elas preferem acumular porque elas Elas mesmas querem sabem que só não vão guardar o condução dinheiro. por dia.
Algumas Mas combinam. o salário, o dinheiro que você paga pelo trabalho dela, ela quer no final do mês. Eu conheci Porque uma eu diarista. já ouvi coisas inacreditáveis. Ah, mas eu sou muito desorganizada. A senhora é mais Em organizada. geral é assim, ou então por quinzena. Né? Elas Quinzena preferem fazer também assim, gostam muito. ou por quinzena, ou então no mês. E daí tá o paradoxo, né? A contradição. Porque ela é uma diarista, ela se coloca como uma diarista, como uma autônoma, né? Mas quer receber lá no final do mês. Um pacote, né? Pacotão. Eu Fazer conheci um uma combo. diarista que ela tinha 5 empregadores, 5 tomadores de serviço. O quinto não pagava para ela. Ele recolhia o carnê do INSS. Ah, legal. Ela pediu. De 4 ela tinha o dinheiro para as despesas. O quinto, não, o senhor não me paga nada, está aqui meu carnê, o senhor paga todo mês. Caramba. Que ótimo. Essa tá esperta. Mas aí você nota que é Inteligentíssimo, pessoal a questão. Eu Então, quero Roberto, A garantir. escolha é pessoal. Tem que pedir um intervalo urgente. Então vou pedir, tá? Intervalo. Voltamos já já. Sem censura no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Ó, tá um assunto aqui da ECAD. O intervalo foi animado mesmo. 10 mil ações de justiça, um monte de rádio. A gente não pode ver um advogado na vida, não é? E a gente já logo... Eu acho que a gente devia estudar direito, né? Pra ficar... Você não estudou direito, não, Aline? Tu tá jovem, estuda, que vai ser a profissão do futuro. Porque a gente passa o dia inteiro tendo embate, não é? Você for pra televisão, não chega. Você tudo na vida é um Pelo menos a gente perrengue. tem um entendimento para poder, Pra né? poder ter reivindicar, né? Meu sobrinho fez direito e tal, estava terminando o curso, estava estagiando num grande escritório lá em Belo Horizonte. Aí ele falou assim, eu acho que eu vou ser juiz. Aí o pessoal, você vai prender pra gente soltar? Ele mudou rapidinho a opinião dele. Ah, meu Deus. Roberta Mohamed, a mãe do Marco César, tem 76 anos e foi dona de casa a vida inteira. Tem como ela se aposentar agora? Não, se ela nunca contribuiu, vai ter que contribuir mais 15 anos. 15 91 anos de idade, ela se aposenta. Nossa Senhora. Acho que aí dançou, né? Não pode. Porque também vai se aborrecer, não sei se ela vai viver 91 anos. Nem vai. Isso é feito para vai pessoas que usufruir. hoje estão na faixa dos 45, 50 anos. Você vai usufruir isso, né? Porque viver ela vai, mas vai usufruir depois? Não sei. Ah, meu Deus. Esse antropólogo não tem empregado e está inflacionando o mercado. Alexandre. Olha, quem dera se fosse eu que estivesse inflacionando o mercado. Mas você tem né? empregado? Eu tenho empregado. Todo dia? Todo dia. Tenho um Está empregado. inflacionando o mercado? Como diz aqui o nosso Alexandre. O Nelson Rufino só olha assim. Não, é melhor observar um pouco. Eu quero tomar a posição da coisa para, na hora Mas que eu depois da fizer um gente falar esse comentário... bloco inteiro, 40 minutos, você não Isso. tomou conhecimento, nem ligou. Não, de tudo que está se falando, a coisa está... É uma questão de tempo. Então, elas estão... os grupos estão se organizando, Casa Empregada Doméstica. Todos os grupos, porque ele foi muito feliz quando falou da... Está muito recente a quebra das correntes. Então, você já vê que o Brasil se preocupou com as cotas. Então, é um problema de educação, entendeu? Então, muito em breve, vocês podem aguardar que as domésticas vão se organizar mesmo, entendeu? Por exemplo, lá em Salvador agora, a greve do pessoal de construção, ele reivindicando por uma melhoria. Então, é uma questão de tempo. As coisas estão se organizando, todos os grupos estão se organizando. O nome disso é educação. O povo está se educando, o Brasil está se educando. Mas o que o nosso antropólogo acho que está defendendo é o final da profissão.
É que ele não considera uma profissão, né? Então, eu não estou defendendo o final da profissão. Você não considera uma profissão. Não, eu considero uma profissão e o que eu estou dizendo é que essa profissão ela está se reconfigurando, ela está mudando. Eu achei lindo, por ela exemplo, está se tornando quando... cada vez mais profissional, as profissionais estão cada vez mais exigentes, como a gente isso vê que a hoje. Sofia tá Elas falando, nos que O entrevistam. trabalho, ele fez uma observação linda. Hoje em dia, elas já estão fazendo até um trabalho comunitário, Sim. entendeu? Quer dizer, isso, olha só, gente, ele já tem um grupo, já chega, ao invés de chegar uma pessoa só, chegam 3 e cada pimba, sabe? O tempo que se for, suponho, 8 horas para uma limpeza, vai resumir, vai cair para 2, 3 horas. Tipo Lava Jato, né? Lava Jato. Exatamente. Mas isso é pra interessante, China, porque por vezes, por exemplo, você tem uma demanda específica, você vai dar um jantar na sua casa, ou uma festa, ou você recebe parentes, amigos na sua casa, então é uma outra demanda de serviço Sim, mas doméstico. aí você contrata né? uma pessoa para aquele serviço. Então, essas domésticas, essas empregadas, elas vão lá e dão conta do trabalho, vão fazer, né, um serviço totalmente É uma especializado. questão de se... Mas então você acha que não se pode mais ter um empregado todo dia? Eu até não tenho, não, vou te falar a verdade. Eu tenho 3 vezes por semana, estou bem na sua fita aí. Ó, mas falando bem claramente, o desaparecimento das empregadas domésticas aqui no Brasil não acontecerá. Isso não vai acontecer. Nesse século XXI, isso não vai acontecer. O que a gente está tendo é a transformação da profissão, como, por exemplo, o regime CLT, já a passagem para diaristas, a especialização, mas o desaparecimento não. Isso não vai acontecer. Tá certo. Nelson Rufino. Só para encerrar, só para fazer mais uma observação sobre isso. Eu tenho um caso bem íntimo. Uma menina que eu vi começar... Uma menina não, uma coroinha, resolveu estudar, primeiro grau, segundo grau, dá prestes a fazer vestibular. Entendeu? O nome disso é cultura, não tem jeito. É um caminho. E vou mais além. Mas isso é barato, né? Hein? Eu acho isso barato. Não, é espetacular. E só polemizando um pouco, que Leda disse que você está optando pelo final da... Não. Vai ter um momento em que as pessoas vão dizer, não, tudo bem, eu posso ser empregado doméstico, e daí, ganhando meu salário com dignidade, carteira assinada, vai continuar estudando. Pois é, porque é isso que eu estou perguntando. Entendeu? Por que tem que acabar? A dignificação Então, isso da já profissão. acontece. A dignidade da profissão. Eu acho que a dignidade Eu da acho que o profissão caminho é é esse. legítima. Eu acho que os imigrantes vêm aí. Também. A gente vai ter uma empregada boliviana A aí. gente vai começar a importar do Haiti. Ainda bem. Tá aí, você bateu numa tecla agora. Foi no prepararam, ponto, né? não Vamos ter uma empregada boliviana, uma Isso, venezuelana. Mas Isso já a gente está vai ter aula acontecendo. de espanhol de graça, né? Isso já está acontecendo. Com alguns países aí da nossa América do Sul passando por algumas situações como a gente está vendo, né? Logo mais a gente vai ver, por exemplo, bolivianas, paraguaias a gente já tem. Eu acho que eu brinco que as argentinas já estão chegando logo mais para trabalharem também de empregada doméstica por aqui. A coisa vai... por exemplo, nós já vimos esse Difícil filme. vai ser aguentar Nós já quando vimos esse estiver rolando filme, né? futebol, né? Quebraram as correntes quebraram as correntes. Joga esses homens. Eles não querem que quebre a corrente, não querem liberdade, não prepararam a negrada para ser. Por mais que a sociedade seja organizada, e a gente tem um filme americano chamado Spanglês, que é com a Paz Vega, que é uma atriz espanhola, se não me engano, com o Adam Sandler, em que ela é uma empregada, uma mexicana, que vai trabalhar na casa do Adam Sandler, que é um chefe de cozinha americano e que tem a família, a família americana tradicional, e todas as outras empregadas que gravitam em torno dela são mexicanas e legais nos Estados Unidos. Quer dizer, no final, no Brasil vai acontecer a mesma coisa que os americanos fizeram, em contrasaída de permitir a famosa ilegalidade consentida. Você deixa entrar uma cota de ilegais e mantém esses ilegais sem perseguição, porque você precisa deles para fazer mão de obra barata. O Estado sempre fecha os olhos, seja ele qual for, quando é interessante. Então, Roberto, uma pergunta aqui, esgarçar um pouquinho do Roberto Leda.
Por exemplo, uma empregada, uma diarista chegou em casa e quebrou meu violão de estimação. Eu não cobrei nada e jamais cobraria nada. Mas a pessoa de casa pode cobrar alguma coisa, algum dano assim? Por lei? Pode, claro. Eu não tenho Documentando coragem de isso, fazer, pode. entendeu? Mas tem... Sabe que você não cobrou? Agora, você Toninho? cometeu, Sabe você que tinha que não colocar cobrou? o seu... Roberto, sabe que você não cobrou? Porque você fez um samba novo em função disso. Você fez mesmo? Isso rendeu uma boa música. Ô, Violão Nelson, de tom de Rufino, estimação, você você tinha que ter trabalhou em colocado no alguma seguro. atividade ou sua música toda a vida? Fui metalúrgico, 25 anos. É mesmo? É. A música era um hobby vírgula, né? Ela vinha lado a lado assim, até que, de repente... Mas eu fui metalúrgico, ralei muito. E o metalúrgico pagava as contas e o compositor vivia a vida, era isso? Sempre boêmio, né? Toda entrevista, geralmente nas entrevistas me perguntam se o lado boêmio foi castrado. Não, ele permanece, graças a Deus. Eu costumo dizer o seguinte, que Roberto Ribeiro, final do Roberto Ribeiro, dizia assim, Baiano, é só ter paciência. Agora, a paciência precisa ter a sorte da longevidade. Às vezes você não bate, não vou bater naquela porta ali. Por exemplo, eu, peito aberto, um dia, eu sempre tive vontade de um dia vir aqui no teu programa. Fui paciente, mas precisei ter longevidade. O Papai do Céu me segurou aqui, setentão, eu estou chegando aqui agora. Meu Deus, entendeu? olha isso. Muito E eu que não errado, né? sabia desse desejo, senão eu já tinha chamado antes. Pô, mas veja bem, deu certo. Tem horas que não dão certo. Quantos já mudaram de andar, né? Que Deus os tenha. É verdade. Mas você trabalhou de metalúrgico onde? Na Bahia? Aqui? Fui até diretor de sindicato, é mole? É mole, Nelson. Mas não foi aquele cara, sabe? Claro que teve uma época na empresa que disseram assim, esse cara tá... Queira ou não queira, dói. Roberto ali, o cara que é brasileiro mesmo, o ser humano em si, ele gosta da coisa certa, gosta de... aliás, daqui a pouco esse programa vai virar político aqui, gente. Pois é, estava Eu querendo parar não sou com esse assunto. candidato. Ai, meu Deus! Eu só faço jingo para 2 amigos meus que são candidatos lá em Salvador e chega. Vamos deixar essa coisa para vocês aí, certo? Vamos falar de música aqui. Queira ou não Mas, Nelson, queira, a já gente dá pra tem esse viver de sentimento música no também, por Brasil? mais que a gente cante samba. Aliás, nós temos letras políticas também, mas é melhor... Como os de Riachão na Bahia, nosso irmão lá, nosso padrinho Riachão, Xoxuá cada macaco no seu galho. E quem foi a primeira pessoa que gravou você? Eliana Pittman, Eliana Pittman. é mole. Anos 70? Aliás, não, perdão, os autênticos, Nelci de Bom Sucesso, lembra, Nelci? Esse grupo... Ele militou muito no Cacique de Ramos, antes do Cacique ter essa força toda. Aliás, essa força Mas é o toda Nelci vir no do Cacique. Cacique? Hein? Cacique é uma grande raiz, né? Nelci. Só que hoje tem um reconhecimento espetacular. Então, Nelci, Dida, entendeu? Os Eu autênticos. fiz um samba homenageando o Neuci. Eu e o Juninho Nascimento. Mas o Neuci é o Neuci do Cacique? Neuci, Sim. Ah, Ele é um dos grandes Ele precursores tinha um desse grupo movimento. antes. Os autênticos. os autênticos. E gravou uma Maravilha. música minha com Niltinho Tristeza, Primavera. Depois, Eliana. Eliana Pittman e gravou em 1970. Tô velho, né? Primeiro Alerta Você a falou que tem mocidade. 70, tô indo. Alerta a O mocidade. primeiro samba que eu cantei em microfone na minha vida foi um samba chamado Verdade. Não, Não, está vazio, faltando vazio, uma coisa vazio, em mim, seu doido. vazio. Não Eu muda o cantei, rumo eu da passei- prosa. Tinha uma roda de samba, eu passei assim, eu gostava de cantar, mas eu cantava com a gente não tinha nem microfone, não. Tinha o cavaquinho lá, negócio. Aí partiu uma roda de samba, eu falei, deixa eu cantar um samba aí, tinha um cara com microfone. Aí eu cantei vazio, tava um maior sucesso do Roberto Ribeiro. Como é que é, vazio? Está faltando uma coisa em mim. Nelson Rufino. Eu sou oriundo das quadras de escola de samba, no caso, Filho de Tororó. Eu venho da poeira da quadra, né? Lá em 65, fiz meu primeiro samba enredo. Naquela época, Salvador viveu uma década de escola de samba.
motivado, claro, pelos marinheiros, aprendizes marinheiros que vinham por aqui para o Rio de Janeiro. E geralmente quando se fala do samba, rola essa polêmica. O samba nasceu na Bahia ou no Rio. E quando, quer dizer, cronologicamente o samba nasceu na Bahia. Os primeiros baticunhos passaram por lá. O samba realmente é uma resultante dos baticunhos do terreiro. Mas o Rio aculturou. Então, Salvador é uma efervescência, é um caldeirão sabe? Está sempre em ebulição, é axé. Pra você ter uma ideia, Andeda, a rocha veio de Candeias. Então, a coisa nem se direciona somente a Salvador. É a Bahia em si. Então, não dá para que o samba da Bahia, que conseguiu ter grandes valores, como Batatinha, nós somos afiliados de Batatinha, de Riachão. Depois veio a leva de Valmir Lima, Edil Pacheco, Ederaldo Gentil, Roque Ferreira. Resultado, mas essa matriz daqui é muito forte. E o Rio tem essa coisa como cultura, entendeu? Então, às vezes, lá em Salvador, me fazem algumas perguntas. Nelson, o que é que você acha do pagode baiano? Eu digo, gente, deixa, tem lugar para todo mundo. Não tenta tapar o céu com a peneira. Tem lugar para todo mundo. Batatinha. A Bethânia produziu um disco, o Jota, não foi Jota Veloso que produziu um Jota disco? Veloso Batatinha. e... Batatinha, eu tenho esse CD. Jota Veloso e... Roberto Poxa, tem um Mendes. garoto, deu um branco agora, mas daqui a Roberto pouco eu lembro o nome Mendes. dele, hein? Foi o Roberto Mendes? Não, é um garotinho, Paquito. Tá aqui. Foi o último registro de Batatinha. Batatinha, tem esse CD. Eu vou pedir um intervalo de novo, que eu já me desorientei aqui todo de horário, mas volto já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Eles nem ligam para estar ao vivo, ó. Continuam falando como se não estivessem na TV. É muito bom isso. Eu vou falar a primeira vez que eles tocaram juntos, a gente já está no ar, só para vocês saberem. Assim, uma informação básica. Mas a primeira vez que eles tocaram juntos chamava-se Tutu com Dendê. O Dendê de Nelson Rufino com o Tutu do nosso Toninho Gerais. E a Aline nem cantava ainda ou já cantava? 7 anos atrás. 7 anos atrás tu não cantava Eu ainda? era professora, cantava informalmente, mas ainda dava aula. Você era mesmo professora. Era professora. Agora tá aí com os professores. Exatamente. Não é? Cercada só de Cercada gente de fina, professor. fino do fino. Agora é um projeto que trouxe Nelson Rufino da Bahia, isso. Pro show, que vai ser dia 6. Esse aí domingo, domingo. no Clube do Renascença, lá na Barão de São Francisco, número 56, no Andaraí. Andaraí. É isso, a partir das 17 horas. A gente vai até 10 da noite cantando Andaraí, samba. que já deu samba, né? Dá ainda. Dondona, não? E segunda-feira tem lá o Moacir Luz com o Samba do Trabalhador, segundas-feiras, entendeu? Tradicionalíssimo. Tradicionalíssimo. E a Aline, você aí, a mineirinha tá aí, chegou nessa parada, tá gostando desse convívio, né? Ah, bom demais da conta, né, não? Ainda mais assim, o Toninho foi uma pessoa que, desde quando eu comecei, ele acompanhou esse iniciozinho, né? Ele foi aos meus primeiros shows. Lá em Belo Horizonte chegou aquele jornalista, o Zu. O Zu. Falou assim, olha, você tem que conhecer uma menina chamada Aline, que está aqui no lugar que eu estava lá. Me apresentou a Aline. Falei, gente, ela canta, precisa, né? Cantar, né? É bonita, né? Eu brinquei assim, eu brinquei com ela. Precisa cantar, né? Imagina. Aí Esse é o Toninho, né? Não tem jeito pra você, rapaz. Mas aí é o seguinte, quando ela cantou, eu fiquei encantado pela voz dela. É uma voz marcante, né? É original. A voz da Aline não lembra nada. Ninguém, aliás. Não lembra ninguém, né? É bela mesmo. Ela mesma, ela muito autêntica. Isso é uma marca muito
muito importante no artista. A gente pode levar a sério, Nelson Rufino, esse rapaz falando isso, porque é o autor de Mulheres, né? A música que todo mundo acha que é do Martim, né? Eu costumo dizer... Mas é dele. Então, Gente, cara, essa música tocou no mundo inteiro. no mundo inteiro. Mas cadê o carvãozinho? Cadê o carvão? Eu costumo dizer que ele escolheu a profissão errada. Tem que ser humorista esse cara. Você sabe que é Por engraçado? falar em humorista, pode contar uma piada? Ah, meu Deus, às 4 da que horas Bora, são? vou contar. São 5 Camarada horas e que- 7 minutos. Pode contar essa hora? Pode. Ah. O camarada queria comprar passarinho. Aí chegou na casa de pássaro, viu o passarinho cantando pra caramba, falou assim, quanto custa aquele passarinho ali? O cara falou, 500 reais. Mas é muito caro, 500 reais. Mas olha como ele canta bonito. É, realmente ele canta muito bonito. Aquele caladinho do lado, quanto é que é? Meu amigo, ele quer muito mais caro. Aqui é 800 reais. Mas peraí, o que canta nada é 500, o que não canta muito é 500, o que não canta nada é 800. Meu amigo, o que não canta nada é o que faz a música que o outro está cantando, é o compositor da parada. Só em piada que a gente ganha mais, né, amigo? É assim mesmo? É assim mesmo? Só em piada que o Só compositor ganha piada que mais. compositor ganha mais, né? É verdade isso. Só em piada. Compositor hoje em dia tem que cantar também, né? Tem que cantar, e se não É o cantar. caminho, é o caminho. E tem que ser muito cantado. E tem que Também. ser muito cantado, porque justifica a é, cantora. exatamente. No meu Mas esse primeiro é o país das trabalho, cantoras. Eu trouxe uma música do Toninho maravilhosa, Toninho Gerais e Toninho Nascimento, que é Tudo Que Sou, tocou muito. Lá em Nada Minas. de ser, mais ou menos, eu sou sempre tudo que sou. É, lindíssimo. Faz aí, Aline, um pedacinho pra gente. Nada de ser, lógico, né? Nada de ser mais ou menos, eu sou sempre tudo que sou. Não sou de pegar sereno, eu me molho é na chuva de amor. Quando vou e quando venho, me pego com Nosso Senhor. Mas no terreiro também tenho um santo como protetor. É preciso viver pra saber separar. Vocês fizeram música junto, Nelson Rufino e você? Eu estava esperando a hora para registrar isso, Deixa o pai realmente. falar. Existe um xodó muito grande, que eu tenho até uma brincadeira que eu faço, o amor dos homens não negócio nada no meio. Tem sexo no meio. Certo. A gente se gosta muito, realmente. Existe um amor de irmão, respeito. né? Eu costumo até dizer que a maior força do mundo não é o amor. A maior força do mundo é o respeito, que através do respeito a gente ama. E está na hora agora, nós somos de ciclo em ciclo. Há 7, 8 anos atrás, nós fizemos 2 joias maravilhosas que Zeca, para nossa felicidade, Zeca gravou, que foi Pago para Ver, entendeu? Depois, Uma Prova de Amor. E agora está na hora da gente fazer alguma coisa. Porque não precisa também ficar toda hora, não, senão, né? Vira cuscuz. Entendeu? Mas eu quero registrar aqui, de bate-pronto, essa coisa, nessa oportunidade, o carinho que rola entre a gente, o respeito que rola entre a gente. E existe um compromisso com a gente não pode fazer nada feio, entendeu? Então, não adianta querer fazer mamão com açúcar, não. Tem que fazer. Mas fazendo o música diferente. com o Nelson é impossível fazer mamão com açúcar, porque o Nelson é gênio, dentre poucos que eu classifico como um gênio dentro da música brasileira. Esse Eu aqui nunca tem... ouvi essa bola, rapaz. Olha, será que Tá hora a responsabilidade. vou voltar para a Bahia, hein, Tá compadre? batendo cabeça pra você, não é Ainda por faço nada assim, ainda faço não. assim. Poxa. Mas é Deus me danado deu esse também, né? privilégio de ser amigo do Nelson Rufino e ser parceiro de Nelson Rufino. Leila, minha filha caçula disse assim, pai, Canto da Sereia também é de Toninho. Eu disse, ele é danado, né, pai? Já viu você? Tá pensando o quê? Né? Grande compositor. Semelhantes se unem, né? Não tem aquele ditado que os opostos se atraem, mas os semelhantes se unem. Filha, o compositor só é nobre quando ele respeita a obra alheia. Não só o compositor, isso em todas as outras profissões. É preciso você respeitar seu próximo, entendeu? Então, quem respeita teu próximo é nobre, entendeu? Não tem jeito. Por isso que a gente se dá bem, mesmo que a gente se respeita, por isso que a gente se ama, entendeu? E o que a gente vai ouvir agora de pessoas que se amam tanto? Faz um Que ré fazem menor aí, trabalho pai. tão bonito. Só gostinhos, assim, vai ficar da saudade. Toca esse sino. Pago pra ver você rogar a minha volta. Minha revolta tá na sua ingratidão. Quem deu amor, quem se entregou, não merecia uma partida sem deixar explicação.
Toninho Gerais e Nelson Rufino. Agora eu vou te ensinar um Fá. Manda que eu faço chover, pede que eu mando parar. Manda que eu faço de tudo, meu amor, Pra te agradar. manda que eu faço chover, pede que eu mando parar. Manda que eu faço de tudo só pra não te ver chorar. Uma prova de amor, uma prova de amor eu dou se você quiser. Uma prova de amor eu dou se preciso for. Uma prova de amor eu dou, quem sabe assim você vê todo o bem que tem dentro de mim. Uma prova de amor pra ver sua razão. Aprender a se curvar pro coração. Faço tudo pra ser você por perto. Da Aline Galia. Faço tudo pra ser merecedor. Eu tiro até água no deserto. O meu coração está tão certo que vai ser dono desse amor. Existia um vazio em minha vida. Existia tristeza em meu olhar. Eu era uma folha solta ao vento, sem vida, sem cor, sem sentimento, até seu perfume me alcançar. Manda que eu faço chover, pede que eu mando parar. Manda que eu faço de tudo, meu amor, pra te agradar. Manda que eu faço chover, pede que eu mando parar. Manda que eu faço de tudo só pra não te ver chorar. Muito bom, com o auxílio luxuoso do Evandro dos Santos no violão e do Márcio Almeida no cavaquinho. Lima? E vamos estar, hein? Evandro Lima dos Santos? Tem muito Pra mim Santos. tem Evandro dos Santos na minha ficha, não é não? Toda hora troca de nome. Trocou de nome já. Era Evandro Lima, né? Já trocou de Então ele nome. trocou, porque olha só, pra mim É tá aqui, verdade. ó. E eu perguntei antes, hein? Ele confirmou. É porque Vai ver Evandro Santos dos Lima ou Lima e Santos. É dos Santos Lima. Mas é dos Ah, eu Santos pensei que Lima, ele tinha dos feito Santos. numerologia, né? Mas tá lendo também o DVD do Quintal do Pagodinho, que o Fino tá maravilhosamente. O Fino tá lá Tá também. lindo. Já saiu, já saiu. Já saiu, a gente fez um programa aqui. Com o Nelson Zeca, foi, ninguém Pagodinho. me falou. Com o Nelson Pagodinho, com o Zeca Pagodinho, com o Toninho Gerais, Aragão. com Aragão, Dunga, Aragão, Dunga, tinha Paulo mais Sete um. Cordas e Paulinho Paulo Galeto. Sete Cordas e o... Como é que era? Paulinho o- Galeto. Paulinho Galeto. Eu gosto dos nomes, né? Paulinho Galeto. Você Esgoela, precisa arranjar isso, Eva. Evaldo. Cada nome Hein? maneiro, né? Esse aqui é o Márcio Huck. Márcio O Huck. incrível Hulk, nossa, incrível Hulk no Ah, canal. bom, pra mim tá Almeida, então é disfarce isso, né? É disfarce isso, né? Eu só quero saber qual vai ser o seu nome a próxima vez que tu Evandro vier Lima. aqui, tu me Evandro fala. Lima. Eu vou pro intervalo, volto já já pra gente fazer mais um samba, né? Beleza. Né, Aline? Ela tá gostando, hein? Eu gosto, Tá eu roçando. gosto. Então ficamos combinados assim, sem censura no programa da TV Brasil. Intervalo cada vez mais animado e a câmera cada vez ela se afasta de mim, assim, né? Afasta de mim esse cálice. Ah, meu Deus. Então, a profissão acaba ou não acaba, Fábio? Não, não acaba. Não acaba. Não Mas acaba. se constrói de uma outra maneira. Se digamos constrói de uma assim. outra maneira, empregadas mais exigentes, com certeza, escolhendo as casas para trabalhar. E mais competente? Eu espero que sim, faço votos. Eu faço votos que fiquem aquelas mais apaixonadas, né? Que isso importa. As donas de casa, resumidamente, que na altura dos 50, 60 anos, que queiram pagar 15 anos de INSS, pode pagar 5%, é isso, do salário?
Podem, Se mas quiser se aposentar com um salário. o ideal é que, eu acho que na verdade isso vale até aquelas que estão com 55 anos, no máximo, que compensa pagar 15 anos. A não ser, assim, para todo mundo que um dia já trabalhou e tem algum tempo, aí vale a pena retomar. Retomar e fazer o cálculo. Né? Aí cada um tem que fazer seu cálculo ou ir no INSS. A gente recebeu uma mensagem de uma pessoa que trabalha na Central 135 dizendo que não é essa a informação que eles recebem. É um exemplo da falta de informação no próprio órgão público. Ele mandou um e-mail? Mandou um e-mail. E está errado, porque na lei não diz que existe a exigência de estar cadastrado em Bolsa Família ou nada disso. Mas eu conheço uma pessoa, trabalhadora doméstica, que foi, e disseram a ela que ela tinha que estar inscrita num plano de, tipo Bolsa Família, entendeu? O que divulgam dessa lei que eu já vi também é que isso é uma lei para quem é de baixa renda. Então, talvez possa estar fazendo essa confusão. Não, além de ser de baixa renda, tem que estar inscrito. Pelo menos essa informação que ela me deu. Mas a lei não impõe esse tipo de A lei não condição. diz isso. Não, ela é de baixa renda porque o benefício é baixo. Porque uma pessoa de alta renda não vai ficar procurando um salário mínimo, né? Exatamente. Se ela já tem uma renda alta, por que ela procuraria? Tem que ser muito apegada, né? É claro que é para baixa renda, mas então não linka, a lei não linka as duas a coisas. benefícios sociais. Donas de Casa Anônimas, Clube da Dona de Casa na internet. Aí é donasdecasaanônimas.com. Isso, donasdecasaanônimas.com. E Aí a gente também está no Facebook. A gente tem uma fanpage e um grupo de troca de experiências. E haja experiência, né? Que Opa. dona de casa Muitas tem experiência. Vinagre para lavar a roupa, eu vou entrar para ver. Tem um ícone aqui que diz cozinhei um ovo na máquina de lavar. De lavar louça. Eu nem vou aprofundar muito nisso, não. Tá certo. O nosso show que é dia 6, domingo. Dia 6, domingo. E vai ter o auxílio luxuoso do Evandro dos Santos Lima, só para não passar de mentirosa, porque ele chama dos Santos Lima, mas usa só o Evandro Lima. O Márcio Almeida, o Hulk, o Márcio Hulk Almeida. O nosso Toninho Gerais, que é essa alegria toda, né? Tá sempre assim, cara, né? E bem com a E vida. duro, feliz, né? Imagina um cara duro, feliz, sou eu. Também não reclama de barriga cheia, não, porque todo mundo já foi gravado pra caramba, né, não? Ah, é verdade, verdade. Os grandes nomes do samba gravam Já tive mais você. apertado que São Jorge do Minguante, mas no momento tá tudo tranquilo. Melhorou. Mas graças a Deus, bastante show pelo Brasil fora aí. Inclusive, dia 18 agora, estarei no Samba Luzia, aqui no Rio, né? Samba Luzia, lá no Clube Santa Luzia, aqui no Boqueirão. E no dia 19, no Candongueiro, fica na Estrada Velha de Maricá, em Pendotiba. Alô, Hilton. Alô, Hilda. No Candongueiro, né? A melhor roda de samba do Brasil é no Candongueiro. É mesmo? É. Nelson Rufino vai estar aqui, vai estar lá, vai estar onde? Eu tenho que voltar segunda-feira. Então até lá o samba carioca vai ter a presença de Nelson Rufino, é isso? Depois a Bahia. Aproveitar o momento para agradecer em loco o carinho que sempre foi dispensado por essa turma de samba daqui do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que carioca e baiano é sanduíche misto, é o maior sanduíche misto do Brasil. Isso tem ficado, realmente tem se mostrado e tem se demonstrado isso e, particularmente, eu quero agradecer, do fundo do meu coração, o Rio de Janeiro me abraçou. O Nelson está vivendo um momento talento mágico na vida dele. dele. Ele gravou no sim, Teatro Castro Alves um DVD com a participação. Tava esquecendo, Nelson. Então, Você realmente é ele meu anjo da gravou guarda. um DVD dele. Dele no Castro Alves. Que já Teatro Castro saiu? Alves. Tá no forno. Tá... Então, quando Universal sair do Music. forno, você está convocado Porque para vir Universal. lançar aqui. Olha só quem participou, assim, com o maior carinho, com o maior dengo. Martinho da Vila, Jorge Aragão, Zeca, Ivete, Daniela, Carlinho Brau, Marinho de Castro, Nossa Valmir Lima, lá da Terra, Edil Pacheco, uma menina que foi uma verdadeira... Ela já tinha colocado os pés aqui no Rio de Janeiro, mas no meu DVD ela fez uma apresentação Não, você vai lançar o DVD aqui, não fica me adiantando muito. Ê, Vai Bahia! lançar. E a Aline? Então, estarei com essa rapaziada mais bacana impossível, né? Lá com o Toninho, com o Nelson, dia 6. E dia 18, comida de boteco.
lá em BH. BH? Só dá você? 26 eu vou fazer Macaé. 18. 26. Não, É um eu quero sábado. E dia 19 em Bauru, na Virada Cultural de São Paulo. Dia 13 lá, Ou con- Candeias, aliás, na é o Bahia. contrário, 19 e 20. Bagunçar logo agora. Baguncei. Dia 13, Candeias? Candeias, lá na Bahia. Lá na Bahia. E a gente Zona Metropolitana de Salvador. E a gente tá quinta sim, quinta não, no Carioca da Gema. Tá, Levanta eu tô direto aqui lá que tá todo comigo dia, com de tempo. 4 a 6 da tarde, não vou enganar vocês. Toninho, qual é o tom que você vai Agradecendo a puxar? Diga aí. presença de vocês, e agradecendo a presença de vocês, e agradecendo vocês por Vamos botar estarem vazio. nos assistindo. Peraí, vou passar para você. Vou passar para eles encerrarem para mim nesse clima aí, do sub e da alegria. Valeu? Ele é elétrico. Até mais, hein? Vazio? Pode ser? Mi maior, vai. Plá. Ih, pô. Vai de novo. Está faltando uma coisa em mim. Que violão é esse? Você, amor. Tenho certeza sim. Vê se no próximo dia você grava uma música minha, viu, cara? Nossos momentos foram algo mais. Sem eles hoje eu não tenho paz. Está faltando uma coisa em mim. Leandro, obrigado pelo Que carinho. é hein? você, amor. Um beijo bem Tenho baiano. certeza. Laiarararara. Nossos momentos foram algo mais. Sem eles hoje eu não tenho paz. Vai, pai. Eu vou parar num canto e me perguntar se vai compensar todo esse pranto que carrego e o nego que eu dou a esse amor que está fazendo tanta falta no meu mundo. Vou me perguntar. Todo menino é alguém. Vai divulgando o Eu seu. também já fui gay.